Graças a Deus, meus queridos irmãos, toda a nossa agora para a Santa Palavra de Deus, né? O tema, vou voltar aqui, qual o tema mesmo, meu querido Henriques, qual o tema mesmo? Irmãos, não vou ficar com pressa, porque a Palavra de Deus não é coisa de se fazer com pressa, né? Irmãos. Tem aqui, irmãos, a nossa irmã Virgínia Rodrigues, lá no Facebook, 929 cliques. Ela é campeã de audiência, essa irmã. Irmãos, Deus tem uma palavra para você nesse livro. Deus tem uma palavra para você, não é essa que eu estou caçando. Deixa eu caçar aqui. Graças a Deus, então vamos à palavra de Deus, o tema: queime o carro, mate o boi, queime a canga, senão seu ministério vai à falência. Alguém teve a ousadia de fazer esta obra. Ele foi chamado para fazer a obra santa do Senhor, e ele viu que ele tinha que desfazer das coisas terrenas e fazer dessa forma: mata o boi e queima a canga, senão seu ministério vai à falência. Eu tive que ver isso aqui porque eu postei na internet, tem alguém que ouviu na internet, já viu a mensagem. Agora, mas se não eu queria falar uma coisa, eu falo outra. E a mensagem, quando ela é temática, você não pode sair do tema. Eu vou estar lendo aqui, meus amados irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 a seguir. Uma série de versículos que eu estou lendo aqui. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, comeu. Com a força que era comida, não sei se é isso mesmo, tem que ler. É isso mesmo, né? 19, e versículo 8. 1 Reis, Elias do Monte Horebe. Não achar que quem foi que fez essa obra aí de queimar, matar o boi e queimar a canga, né? Está dentro do tema, dentro da mensagem. Elias do Monte Horebe. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que faz aqui, Elias? Deus perguntando para ele. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor com também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebravam as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aqui que é bonito, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Deus perguntando para ele: que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus
dos exércitos, porém os filhos de Israel fecharam o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Mecolá, ungirás profeta em seu lugar. Aí, Elias, Deus agora está colocando alguém no seu lugar, meu querido Elias. Para onde será que tu vai, Elias? E há de ser que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os eles que não dobraram a Baal, e toda a boca que eu não beijou. Você gosta de errar qualquer coisa aí? Presta atenção nessa palavra, meu querido. Né? Hoje eu tenho corrente aqui. Tá, vou até repetir aqui. É a Bíblia que está falando. Não sou eu que falei, não é quem escreveu, não. É a Bíblia que diz. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos eles que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, ali ante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Espera um convite. Volta, pois. Voltou, pois, de detrás dele e tomou uma junta de boi e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e a deu ao povo. E comendo, então se levantou e seguiu Elias e o servia. Que bonito! Mate o boi, meu querido pastor, que foi chamado para a obra do Senhor. Ah, mas o boi, o Eliseu, que primeiro quer falar um pouquinho do Elias, para depois falar do Eliseu. Elias, todo mundo sabe que foi o profeta que combateu muito a idolatria nos dias do rei Acabe e essa maldosa Jezabel. Elias foi o profeta, irmãos, que viveu um tempo de muita idolatria, igual ao nosso Brasil hoje. Tem alguém achando, irmãos, que o problema do Brasil é político, né? Hoje está tendo um protesto aí por todo lado aí. O problema que está fazendo o Brasil ficar nessa miséria que está. Alguém acha que o problema é político? Eu não digo que é, não, irmãos. O problema nosso é espiritual. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Sabe o que precisa para o nosso país melhorar? Sabe o que precisa, meus amados queridos ouvintes da palavra de Deus? Por todo mundo está nos ouvindo aí, tem gente que ouvindo lá no México. Semana passada tinha gente me ouvindo aqui na Austrália. Eu nem sei quantos quilômetros dá, nem sei o fuso horário que é, né? É muitas horas de diferença. E por isso o mundo inteiro tem gente nos ouvindo. Estão aí preocupados com o que está acontecendo com o Brasil, com essa falta de moralidade que estamos vivendo, é violência de toda maneira. Mas sabe o que é o nosso problema, irmãos? É que nós distanciamos de Deus. Distanciamos de Deus. Toda a nação distanciou-se de Deus. Israel estava nessa condição nesses dias. Nos dias de Elias, irmãos, ele estava pelejando para o povo adorar o verdadeiro Deus, cultuar o verdadeiro Deus. Mas o povo criou os seus deuses, passou a adorar os seus deuses, passou a beijar os seus deuses, que Baal era um, Azera era outro. Israel, que era uma nação que era para adorar somente o Deus que criou o céu e a terra,
somente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Israel desviou-se desse Deus e criou os seus deuses e entrou-se na idolatria moral, espiritual, passou a prostituir-se com outros deuses, porque muitas pessoas pensam que prostituir é homem e mulher, né? Isso é adultério, mas quando uma pessoa ela deixa de adorar o verdadeiro Deus e vai adorar outro Deus, ela está cometendo uma prostituição espiritual. Ela deixou de adorar o Deus verdadeiro e foi adorar o Deus criado por ela mesma. Esta era a situação de Israel. Esta era a situação de Israel. E esta é, irmãos, a nossa situação hoje. Hoje tem pessoas que é tão simples que ele adora a igreja que ele congrega nela. Ele acha que a salvação dele está na placa da igreja que ele congrega. E aí ele sai da verdadeira salvação que se encontra no Calvário, cravada em Jesus Cristo. Israel estava caído moralmente, espiritualmente, banido da presença de Deus, mas Deus havia reservado 7.000 pessoas fiéis. 7.000 pessoas em uma nação não é nada, irmãos. 7.000 pessoas numa nação que dava no oceano. Mas Deus tinha guardado 7.000 pessoas, e nessas 7.000 pessoas estava o nosso abençoado Eliseu. Elias desafia Acabe na sua idolatria, mas a mulher de Acabe, essa prostituta espiritual e física, porque essa mulher ela cometia dentro do templo, diz a palavra de Deus, que lá no templo ela adulterava com os profetas de Azera e também com os profetas de Baal. E Elias, foi falar contra esse ato que essa mulher praticava. Elias era o profeta, nessa época o rei dominava a nação juridicamente e o profeta dominava espiritualmente. Para você que tem casa, ficar bem ciente do que eu estou falando. O rei tinha o poder político, comandava juridicamente a nação, mas quando o rei errava, Deus tinha um profeta que tinha toda a autoridade para chegar até o rei e falar com o rei que ele estava errado. Hoje, infelizmente, nossos homens que nós elegemos não aceitam, infelizmente, nossos grandes homens aí que se diz grande, mas eles não são grande coisa nenhuma, grande é aquele que serve a Deus com sinceridade, eles não aceitam que nem uma pessoa que tem um total conhecimento da palavra de Deus, que tem comunhão com Deus, chega até eles e diga para eles que estão errados espiritualmente, e aí eles levam o país para não estar levando dessa maneira que está aí. Então o que aconteceu em Israel? A abençoada da rainha Jezabel, ela foi adorar Baal e Azera, e o Elias teve que combater essa praga aí, que é a idolatria espiritual, que é a prostituição espiritual. E quando Elias chegou até ela não aceitou, porque não aceita mesmo. Quem comete tais pecados é um cego, não aceita mesmo. Isso aí está lá no Salmo 115. Torna semelhante a eles quem faz e quem adora. Ela ficou nessa condição, ficou cega. Ela ficou cega, por causa de que está essas pessoas cegas. E essa mulher agora passou a perseguir o nosso abençoado profeta Elias, mas Deus era com ele. Mas Elias era um homem, igual eu, igual qualquer outro homem, teve um momento de medo e correu para uma caverna. Mas Deus foi lá e resgatou Elias. Elias, o que tu faz aqui, Elias? Ah, Senhor, derrubaram o teu altar, quebraram o teu conselho, quer dizer, quebraram os teus mandamentos, quebraram os teus mandamentos, conselho e mandamento, quebraram os teus mandamentos, desobedeceram o teu mandamento. O rei e a rainha de Israel levou Israel à prostituição espiritual. Israel, Senhor, agora está na falência, porque eu sei que o Senhor deu as costas para Israel, que Deus vira as costas, irmão. O que acontece com a pessoa? Ele sai da presença de Deus, Deus vira as costas para ele. Deus virou as costas para Israel, mas Deus disse para Elias: não, Elias, tem 7.000 pessoas ainda reservadas. É minoria, mas eu tenho 7.000 pessoas que estão
reservado para me adorar. E eu vou fazer diferença nesses 7.000. E dentro desses 7.000, Elias tem o seu sucessor. Que susto para Elias, né, irmãos? Ele deve ter falado assim: Deus vai me matar. Deus agora vem aqui para me matar. Você vai lá, Elias, unge esses homens aí, unge Jeú, unge o outro rei, e unge também o teu sucessor, que é o Eliseu. Mas o Eliseu era um homem de campo. Eliseu era um homem que trabalhava, tinha 12 juntas de boi. Para você que está me ouvindo aí, sabe o que é 12 juntas de boi? São 24 bois. São 24 bois de Eliseu. Então era o quê? Era um fazendeiro. Era um homem do campo. Não era um homem da universidade. Não era um homem tirado lá do exército, da frente de guerra, não. Era um homem do campo. Mas quando Elias chega lá e passa a capa, lança a capa, que era a maneira que ele tinha de convidar, isso era uma senha que tinha entre eles, lança a capa, Eliseu entendeu logo a chamada e foi lá e falou: eu vou beijar meus pais. Graças a Deus, né, irmãos? Que você fala assim: eu vou lá beijar Baal, eu também era um dos contaminados. Vou beijar meus pais. Esse beijo aí era um pedido que fazia para o pai, pedido de bênção que eles faziam para os pais. Meu pai, eu estou indo para um ministério agora, eu preciso que o Senhor me abençoe. O pai abençoou. Ô Neymar, Deus te abençoe, Neymar, está me ouvindo aí? Então, meus amados irmãos, os pais abençoou, e Elias agora chega ali, olha para os bois, eu não preciso de vocês mais. Se eu ficar com vocês, eu vou ficar impedido de fazer o meu ministério. Pegou 2 daqueles bois, que era pegou os mais gordos, pegou 2 boião daqueles, matou e fez um churrasco, queimou a canga, né? 2 cangas não dava para poder, uma canga só, não dava para fazer um churrasco. Eu acredito que pegou, era 12 juntas, seria 12 cangas, era 24 bois, 12 juntas. Pegou as 12 cangas, fez uma fogueira e fez um boiaço, né? Fez um churrasco com os bois e fez uma festa para os seus amigos e saiu para servir o nosso querido e abençoado profeta Elias. Diz a palavra de Deus que ele veio servir Elias com água, né? Eles tinham, naquela época, deserto, tinha que carregar água para a viagem, e Eliseu saía carregando o seu pote de água para servir o homem de Deus. Mas e aí, meu querido irmão Ademir, o Elias morreu? Não, Elias não morreu. Diz a palavra de Deus que Elias foi trasladado vivo para a eternidade. Está vivo até hoje. Até os nossos dias, Elias está vivo, representando diante de Deus os profetas. Enoque foi também arrebatado para representar a noiva do Cordeiro, que vai ser arrebatada também. E aí, meus amados irmãos, o Eliseu queimou essa junta de boi, fez a sua festa, fez a festa, né, com seus amigos, e foi servir a obra do Senhor. Para que a Bíblia registrou isso? Será que a Bíblia registrou isso para contar a história? Será que isso é só para história? Ficção? Fazer filmes? Fazer novelas? Será que eu não, irmão? Isso foi para dar um exemplo para aqueles que Deus chamou. Ah, mas Deus me chamou, e eu tenho família. É, irmão, se Deus te chamou, Deus é responsável pela sua chamada. Você já viu uma empresa convidar alguém para ir trabalhar nela, e a pessoa ir para lá e trabalhar, chegar ao final do mês, a pessoa sair sem nada? Se fizer isso, será uma injustiça. Se fizer isso, tem a justiça para corrigir. Então, se Deus te chamou, irmão, desprenda das coisas dessa terra. As ovelhas que você vai cuidar necessitam do teu carinho. Eu sei, você tem ministério aí, né? Eu mesmo trabalho. Eu trabalho, né, durante a semana para poder vir aqui fazer esse trabalho. Eu tenho apenas aí alguém que me ajuda. Deus que abençoe os nossos irmãos que me ajudam. Eu, Mizuca, Depósito Rosado, Região da Constituição, irmão Ribeiro, nossa irmã Nadir, né? Nos ajuda aí, o irmão vereador Enéas também nos ajuda aí.
Deus que abençoe vocês. Mas tem vezes que não dá. Tem vezes que eu preciso tirar do meu, Deus me dá, eu tiro e completo o pagamento aqui. Mas você, irmão, que foi chamado para servir o Senhor, que Deus tem preparado o seu pagamento durante a semana, é com você que eu estou querendo falar. Eu fiquei preocupado, gosto muito da reveladora aqui, fiquei preocupado com essa mensagem. Como é que eu vou falar lá? O que eu vou falar? Aí de madrugada, essa semana, eu ouvi essa palavra. Fala isso, fala isso. Alguém precisa ouvir essa palavra. Não estou falando de ator, tenho certeza. Alguém precisa ouvir essa palavra. Você, irmão, que Deus te chamou, todos os meses, Deus coloca na sua mão o seu salário. Deus providenciou para você o seu salário. Você não precisa da sua ajuda de boi mais. Para você que não tem o seu salário, você precisa da sua ajuda de boi. Mas para você que não tem, meu irmão, eu quero te dizer, você não precisa mais da sua junta de boi. Desprenda dessa coisa, irmão. Porque se você não desprender dessa coisa, as ovelhas que Deus colocou na sua responsabilidade vão sofrer. O seu ministério não vai fluir de maneira necessária como precisa fluir. Dá uma olhadinha, meu querido irmão, na trajetória do nosso amado irmão Eliseu. Assim que o Elias partiu para a eternidade, assim que Elias foi arrebatado, Elias ainda deixou uma responsabilidade séria nas costas dele. Elias falou assim com ele: o que é que queres? O que é que você quer? Aí eu quero que eu sou dobrado do meu espírito, eu vou continuar a tua obra, eu preciso que Deus dobra em mim a sua capacidade. Aí Elias disse para ele: se tu me vês que for arrebatado, te darei. Você só precisa me ver, você vai ter que vigiar meu arrebatamento. E ele ficou atrás do Elias, igual um pinto fica atrás de uma galinha. Não por nada. Tinha vez que Elias falava com ele assim: fica aqui que eu vou lá do outro lado, não, eu vou com você. Não vou te abandonar, eu estou com você. E na hora que Deus rebate Eliseu viu Elias subindo, pegou a capa. E Eliseu não era um homem de oração. Ele não sabia orar. E agora, o abençoado Eliseu lança a capa no rio e diz: onde está o Deus de Elias? O rio abriu, ele começou tranquilo. Depois morre o menino, Eliseu tem que ir lá ressuscitar aquele menino. As águas ficaram estéreis. Eliseu foi lá e colocou sal na água e Deus curou aquela água. Mas se o Eliseu tivesse ficado com aquela vida de boi, arando terra, o seu ministério teria sido pequeno, mesquinho, falido, mas ele desprendeu das coisas dessa terra. Meu querido irmão que foi chamado para o Deus, parabéns para você. Deus te abençoe na sua chamada. Deus te abençoe o seu ministério. Deus te ajude a sua igreja, que Deus colocou nas suas mãos. Mas desprenda das coisas dessa terra, irmão. Valorize a tua chamada. Fica ciente nessa tarde que Deus vai providenciar tudo o que for necessário para você, meu querido. Deus vai providenciar tudo para você. Tudo que você precisa, Deus vai te dar. O pastor do Alto Rio Doce, Paulo Pereira Silva, deve estar me ouvindo pela internet. Sofreu um acidente na coluna e andava de moto naquela região do Alto Rio Doce, que diz que é muito montanha, eu não conheço, mas que é muito montanha. E aí o médico proibiu ele andar de moto. Ele desceu lá em Guanhães, visitar um irmão, e falou para o irmão: eu não vou poder mais estar vindo aqui, meu querido irmão, porque eu tive um acidente de moto, eu não posso andar de moto mais. Aí o irmão falou assim: você vai poder vir sim, pastor. Comprei um carro para você semi-novo. Você só não vai levar o carro agora, porque eu vou levar para revisão e vou te entregar o carro 100% novo. Tudo que tiver ruim nele será trocado, você volta aqui e pega o carro. O pastor voltou lá,
e pegou o seu carro para fazer algo de Deus lá no Alto do Doce. Mas por que Paulo recebeu essa bênção? Paulo Pereira, Deus abençoe ele no Alto do Doce. Recebeu essa bênção, irmão? Porque desprendeu das coisas dessa terra. Confiou no Deus que chamou para fazer a obra. Eu pergunto para você que foi chamado, você tem confiado que Deus vai sustentar no seu ministério? Que o Senhor Jesus Cristo tem tudo que você precisa? Se você crê, Deus fará por você. Colocará nas tuas mãos tudo o que você precisa. Mas para isso, irmão, queime o carro, queime a cana, mate o boi, faça churrasco e vá fazer algo do Senhor, alegre, feliz, e vai dar felicidade para as pessoas que estão ao teu lado, da forma que foi o nosso abençoado profeta Eliseu. Ele deu uma aula pedagoga espiritual para nós aqui nessa terra. Ele deu essa aula para nós, uma aula de confiança. A autoconfiança, irmãos, ela é muito boa para as pessoas passar por qualquer momento de dificuldade aqui nessa vida. Tem muitas pessoas